amigos do YouTube! Bom, você deve estar ouvindo isso e lembrando do Galvão quando começa as transmissões, né? Bem, amigos da Rede Globo! Mas, como aqui não tem Galvão, eu faço, né? Então eu quero primeiramente agradecer todo mundo que está aqui assistindo a mais um vídeo. E o tema de hoje é futebol. Peruano, é verdade. Bom, meus amigos, então primeiro de tudo, inscrevam-se no nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, comentem, enfim, vamos interagir aí a respeito desse tema de hoje. A primeira pergunta, né, talvez que vocês queiram fazer mas os peruanos, eles gostam de futebol assim como nós brasileiros? Eu diria que sim e não. E aí vocês vão me perguntar como, né? Como pode ser sim e não ao mesmo tempo? É que eles gostam muito da seleção, que inclusive, ó, eu estou usando a roupa deles aqui, da seleção peruana de futebol. Mas isso não acontece também com os clubes. Uma explicação que faz sentido, né, que é possível de ser verdade, é que a seleção peruana, sob o comando do argentino Ricardo Gareca, tem conseguido bons resultados nos últimos tempos. Eles se classificaram para a Copa do Mundo da Rússia depois de 36 anos sem participar de um Mundial e chegaram na final da Copa América contra o Brasil. E aí, né, isso provoca realmente uma comoção nacional. Tanto assim que quando a seleção se classificou para a Copa do Mundo, foi decretado feriado para que eles pudessem passar o dia comemorando. Para que me dices de mi poncho, para que me digas de galari. A seleção peruana de futebol, ela tem dois títulos importantes. Os dois foram na Copa América, uma em 1939 e a outra em 1975. Já os clubes passam por uma situação oposta. A única vez, por exemplo, que uma equipe peruana teve um grande destaque no futebol internacional foi quando o Sporting Cristal chegou na final da Libertadores da América em 1997, quando perdeu o jogo para o Cruzeiro. Foi aí, né, a última grande participação de uma equipe do país na competição aqui do nosso continente. Depois disso, eles foram caindo na fase de grupos, nas oitavas de final e não passaram muito disso. Então, a Libertadores, por exemplo, ela acaba não despertando nos peruanos uma grande comoção, uma grande cobiça, porque sabem, né, que as equipes geralmente não vão muito longe. As principais equipes do país são o Aliança Lima, que é a equipe que tem mais visibilidade, depois o Universitário e ainda o Sporting Cristal. São as equipes aí maiores do país. E agora a gente vai falar sobre uma competição muito interessante, que é a Copa do Peru, que funciona aqui como a nossa Copa do Brasil. E a gente sempre fala, né, que a Copa do Brasil tem muitos times, é muito legal, porque é muito democrática, todo mundo participa, mas ela nem se compara ao que acontece na Copa do Peru. Isso porque 20 mil times participam da competição. É isso mesmo que você ouviu, 20 mil times. Claro que para ter tantas equipes, né, o campeonato tem que durar muito tempo. E ele começa no início do ano e só vai terminar no final. Então seria mais ou menos de janeiro a dezembro. E aí, quem participa? Né? Como é que um país pode ter 20 mil times? É porque, na verdade, as competições começam lá nos campos de várzea. Então equipes de bairros, por exemplo, se enfrentam e aí elas vão avançando à medida que vão vencendo. Até que enfrentam equipes mais fortes e aí essas equipes vão eliminando. E assim por diante. E o mais interessante é que o campeão da Copa do Peru, ele consegue uma vaga automática na primeira divisão do futebol nacional. Então seria mais ou menos uma equipe da Série C aqui do Brasil ganhasse a Copa do Brasil e no ano seguinte fosse disputar o Brasileirão na Série A. É isso que acontece lá na Copa do Peru.
E aí, por ser, né, um campeonato muito grande, com muitas equipes, muitas vezes equipes bem pequenininhas, de várzea mesmo, acontecem situações muito engraçadas, como essa que a gente vai mostrar para vocês agora, em que as vacas invadem o campo de jogo e acabam interrompendo a partida. Bom, além disso, existe uma equipe no Peru chamada Vasco. É isso mesmo, Vasco. Vocês podem pensar que é brincadeira minha, mas é verdade. Essa equipe também participou da Copa do Peru e perdeu de uma goleada incrível de 24-0. Eu sei que você vascaíno vai ficar um pouco chateado, mas o Vasco de lá tomou de 24-0. O último campeão da Copa do Peru foi um time chamado Carlos Stein. Parece nome de astro mexicano, mas não, é o nome do time mesmo. Ele foi o campeão da última temporada, a temporada 2019. Bom, depois disso, vamos falar a respeito do Campeonato Peruano. O campeonato ele conta com 20 times na Série A e ele funciona mais ou menos como o Campeonato Carioca. Ele é dividido em 3 partes. A primeira é o torneio Apertura, depois o torneio Clausura e por fim o Campeonato Peruano. Então o campeão do Apertura, que é o primeiro turno, enfrenta o campeão do Clausura, que é o segundo turno, para decidir quem é o campeão nacional, quem é o campeão peruano. Mas o futebol lá ele não costuma atrair muito público. Para vocês entenderem isso, a média de público do campeonato peruano é de apenas 3.000 pessoas. Enquanto, por exemplo, aqui no Campeonato Brasileiro, que também nem é dos campeonatos que tem a maior média de público, nós temos 20.000 pessoas em média por jogo. O último campeão da temporada 2019, foi o Binacional. O Binacional é uma equipe que foi fundada em 2010, ou seja, é uma equipe nova, que veio em ascensão, foi crescendo até que se tornou o campeão do país depois de derrotar o Aliança Lima, que lá é um time muito poderoso, na grande decisão do ano passado. Inclusive, eu estava no Peru no dia do jogo e eu não vi nas ruas uma grande comoção por causa da partida, como se fosse aqui no Brasil uma final de um campeonato nacional, né? Uma final de Copa do Brasil ou uma final de Campeonato Brasileiro, como acontecia antes. Eu não vi, e ainda mais o Aliança Lima sendo o time da capital, que era onde eu estava, eu não consegui perceber uma comoção muito grande, eu não percebi as pessoas muito preocupadas com o jogo, nada disso. Bom, então meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, comparando um pouquinho para conhecer, né, como é o futebol peruano. Eu espero vocês no próximo vídeo, obrigado pela companhia de todos e até a próxima. Tchau!